Olá, eu sou a Michele, estudante de pedagogia, e a minha tese a ser defendida é o lúdico no processo de aprendizagem de crianças da educação infantil. O lúdico, ele se faz presente na vida da criança desde a sua infância até a vida adulta, pois é através do brincar que ela aprende e explora tudo ao seu redor. No decorrer dessa apresentação, eu estarei abordando 3 assuntos, que são o lúdico e a sua história na educação, o lúdico como um facilitador no planejamento escolar e o lúdico como um contribuinte no desenvolvimento motor e cognitivo da criança. Para dar ênfase a essa apresentação, foram feitas pesquisas em sites, e-books e também de estudiosos como Piaget, Vygotsky e Kishimoto, que dão credibilidade ao tema proposto. A palavra lúdico, ela vem do latim e ela significa ludus. Com ela, traz consigo 2 significados muito importantes, que são o jogar e o brincar. Antigamente, os anciões, eles já utilizavam as brincadeiras e jogos para transmitir todo o seu saber, o seu conhecimento para os mais novos. Na Grécia Antiga, também utilizavam esse método como uma forma educativa também para os mais novos. Porém, no século XVI, com a chegada do cristianismo, esses jogos acabaram sendo extintos e proibidos, porque para eles, no cristianismo, eram considerados impróprios, imorais. Mas, com a chegada dos jesuítas, esses jogos eles foram novamente resgatados e esse método acabou sendo também utilizado como uma forma de catequizar os índios. Em 1896, foi lançado o primeiro jardim de infância, né? Só que era somente para a alta burguesia, crianças de 0 a 5 anos de idade. Aí, em 1930, os docentes, os professores, foram sendo valorizados e reconhecidos. E quem fazia esse papel eram os padres da Igreja Católica. Aí, quando foi mais ou menos em 1986, mais ou menos, foram lançadas no Brasil várias instituições que utilizavam o lúdico dentro da sala de aula como uma ferramenta facilitadora. Aí, em 1988, mais ou menos, com a Constituição, no artigo 227, foi lançado o direito da criança, de brincar, de explorar, de viver, de conhecer tudo que está ao seu redor. Com o passar do tempo, eles foram modificando seu olhar e começaram a perceber que o lúdico, ele permite para a criança, que a criança consiga explorar e transmitir e expor aquilo que ela está sentindo naquele momento, né? Tem uma citação de Almeida que ele diz que o ato de brincar ele deve ser como um compromisso do professor, que o professor ele não pode deixar que o prazer da criança se perca naquilo que ela está aprendendo, naquilo que ela está adquirindo. Por isso que é muito importante que o docente ele seja essa ponte, essa ligação entre o professor e entre o aluno, né? Que o aluno, o professor ele vai acabar pegando e vai extraindo todo o conhecimento, tudo aquilo que a criança já traz já consigo. Porém, para que isso também aconteça, é necessário que o professor ele modifique o seu olhar sobre o lúdico. Ele tem que levar em consideração que o lúdico ele é muito importante. Só que, muitas vezes, muitos docentes, eles não conseguem recursos necessários. Muitas vezes por falta de material pedagógico, que não tem. Muitas vezes por falta de um aprimoramento mais aprofundado, né, do seu currículo sobre o lúdico, como utilizá-lo, né? Então, é por isso que é necessário o professor ele fazer essa modificação. E Vygotsky e também Piaget, eles enfatizavam muito essa importância do brincar no desenvolvimento da criança. Eles citavam que a criança ela passa por alguns estágios, né?
como, por exemplo, temos o estágio sensório-motor, que é o estágio de 0 a 2 anos de idade. É nesse estágio que a criança ela começa a reconhecer sons, ela começa a se movimentar, né? Ela começa a descobrir o mundo em que a cerca. Aí, a partir dos 2 anos de idade até os 7 anos de idade, a criança ela já está no estágio de pré-operatório. Nesse estágio, a criança ela começa a criar afetos, né? Ela começa a criar também a parte intelectual dela, a parte dela com os outros indivíduos. Ela começa a trabalhar essa questão. Aí, dos 7 anos de idade até os 11 anos, a criança ela já entra no estágio que é o pré-operações concretas, que é nesse estágio que a criança ela começa a aprender sobre regras, tempo, espaço. É nesse momento que ela já vai começando a descobrir novos campos, novas situações. E a partir dos 11 anos até os 19, que já está na fase da adolescência, a criança ela se encontra no estágio de operações formais. É nesse estágio que a criança adolescente, ela já começa a trabalhar a parte dela de igualdade, de justiça. Ela busca se encontrar o meu eu superior. É nesse estágio que ela começa a se encontrar, a se descobrir, a se conectar com ela mesma. Só que todo esse processo desses estágios, ele vai acontecendo de forma gradativa. Então, a criança ela vai passando por cada um desses estágios para que ela consiga se reconhecer, se manter, né, dentro da sociedade e para ela mesma se encontrar. No desenvolvimento motor, ele ajuda a criança principalmente a se movimentar. Então, a criança ela consegue pular, ela consegue correr, ela consegue andar. Ele vai trabalhar toda a parte motora, toda a parte de movimentação do corpo. Já o desenvolvimento cognitivo, ele vai trabalhar e estimular toda a parte do raciocínio da criança, né? Então, aí você pode utilizar jogos como dama, quebra-cabeça. Isso vai fazer com que a criança ela comece a trabalhar e aí ela vai começando a modificar todo o seu raciocínio para conseguir alcançar aquilo que ela quer. Então, o lúdico, ele vem sim trazendo muitos pontos positivos, né, dentro e fora da sala de aula no desenvolvimento da criança. E comparando o lúdico, as brincadeiras, com a parte teórica, não somente na educação infantil, mas também no ensino fundamental, eu pude observar e modificar também o olhar, né, porque as crianças, elas começavam a se desenvolver e gostavam muito mais e aprendiam muito mais quando era brincadeiras. Então, o professor, ele pode e ele consegue pegar um método dele que é teórico e ele consegue sim modificar a teoria em uma dinâmica, em uma brincadeira, para que a aula não seja uma coisa chata, não seja uma coisa monótona, que ele consiga ministrar tudo aquilo que ele quer, que ele consiga o objetivo que ele procura e que ele consiga transmitir e a criança também adquirir e extrair todo o saber e todo o conhecimento que o próprio docente quer passar naquele momento com aquela atividade. Então, o lúdico, ele vem sim como uma ferramenta muito importante, uma ferramenta com muitos benefícios. E ele deve sim ser mais enfatizado, ele deve sim ser mais levado do que somente uma brincadeira. E os professores sim têm que chegar, têm que ter um currículo mais aprofundado, têm que estudar sim sobre a ludicidade, pois ela é fundamental, ela é importante, ela vai agregar e ela vai enriquecer não somente as nossas crianças, mas também a facilitar a vida de todos os professores dentro da sala de aula. Eu sou a Michele, muito obrigada.